estava lá. E o Paulo, pernambucano, falou: não vou não. Eu vim aqui só para esse pequeno encontro, depois da manhã estou indo embora, vocês me desculpem, mas não posso. Os argentinos gelaram, porque eles disseram: olha, já tem gente vindo do sul da Argentina, porque a gente já avisou que vai ter esse encontro amanhã à noite no Teatro San Martín, coisa de Argentina. A única vez que eu menti para o Paulo, eu disse: Paulo, a Argentina é exagerada. É uma reuniãozinha em volta da mesa, com um pequeno grupo de professores. Eu disse: bom, então tudo bem, podia até ser aqui no hotel. Falei: não, tem que ser num outro lugar. Porque chegamos lá, tinha 3.000 pessoas, inclusive com polícia para ordenar e tal. Até a coordenadora, a Adriana, disse: cada um, inclusive estava o Pérez Esquivel, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, foi argentino. Uma mesa ali, falou: cada um vai falar 5 minutos. Inclusive você, Brandão, fala muito. Falei: 5 minutos. Quando chegou na vez do Paulo, ele estava do meu lado, rabiscando umas papeizinhos, umas palavrinhas assim. Folha de papel. Para não falar mais do que meus companheiros e companheiras, eu também vou falar 5 minutos. Aí foi aquele falou 1h30. Aliás, bastante tipo da gente. Inclusive, o Pedagogia da Autonomia, eu juro que foi saído daquela fala que ele listou, não me lembro as palavrinhas que ele escreveu, eram as 10 virtudes do bom educador, do educador crítico, consciente, e ele foi elencando uma e até arriscando. Pedagogia da Autonomia. Quem pega essa revista chamada La Piragua, uma revista a maioria em espanhol, mas tem alguma coisa também em português, ou quem pega um livro que eu considero o melhor livro atual sobre educação popular, que é do Alfonso Torres Carrillo, um colombiano, tem inclusive em 2 edições. Não é? Eu lamento que não tenha sido publicado até hoje. Não é? O trabalho mais completo, inclusive, que começa lá com Paulo Freire e vem até o que seriam os tempos atuais, mas aos anos 2000. Não é? Tanto que chama Educação Popular, Trajetória e Atualidade. É o livro do Alfonso Torres Carrillo. Eu vou estar com ele agora em Bogotá. Há um momento nesse livro, lá pelo meio, em que ele emprega uma palavra que é muito importante, inclusive, para a gente pensar a relação entre educação popular e vocês aqui, de saúde, medicina popular, comunitária. Que ele vai empregar a palavra da reconceptualização, quer dizer, a reconceptualização da educação popular. O que isso quer dizer? Quando se cria a cultura popular, um movimento mobilizador de várias tendências político-ideológicas, junto com o povo, para um movimento insurrecional, com uma perspectiva de classe, dirigida ao operariado e campesinato. Eu mesmo escrevi sobre isso mais de uma vez, livros que eu não recomendo tantos anos depois, a não ser na história da educação, na arqueologia, sabe? Realmente, a educação popular pensada em pedagogia do oprimido é uma educação revolucionária. Embora Paulo Freire nunca tenha se declarado marxista, a análise que ele faz é marxista, e o horizonte, inclusive, para nós cristãos também, não é? Era de uma revolução social, se armada ou não, era um papo para a gente trabalhar depois, só que os militares fizeram isso antes. Mas uma revolução social para implantar, não só no Brasil, mas na América Latina, sociedades socialistas. Que socialismo também pendulava entre o socialismo humanista, os cristãos, leitores de Teilhard de Chardin e Emmanuel Mounier, ou sim o marxista, comunista, com olho inclusive em Cuba. Eram inclusive polêmicas e diálogos intermináveis entre nós. Mas, de qualquer maneira, era essa a tarefa da educação. E eram as classes populares que ela se dirigia. Tanto assim que o MEB era um movimento de alfabetização e educação popular que trabalhava no Brasil subdesenvolvido, de Minas Gerais para cima, sobretudo no Nordeste, partes da Amazônia e o Centro-Oeste, onde, afortunadamente, eu conheci a Maria Alice. Com o passar do tempo,
com o passar do tempo, e aqui eu vou dar um salto, quando justamente chegam os anos 70, 80, começam a surgir outras questões. Em 82, o Brasil sai da ditadura, entramos numa democracia de baixa intensidade, Chile e Argentina ainda dentro dela, Uruguai também, mas logo depois vão se emancipar. Em 85, a Argentina já está promovendo esse grande encontro da Unesco. Eu me lembro, 82, foi um dos mais importantes encontros de educação popular em Punta del Tralca, no Chile, inclusive ainda debaixo da ditadura do Pinochet. Me lembro do CREFAL, um encontro também inesquecível sobre educação popular, depois o outro sobre pesquisa participante, inclusive com Orlando Fosbota, com quem eu me encontrei em vários lugares, Cartagena de Índias, Piracicaba, Buenos Aires, assim por diante. Mas o que eu quero dizer? Quando chega o momento justamente de vocês, né, eu estou chamando jovem aqui, todo mundo que já estava estudando nas décadas de 80, 90, por aí. Não sei que nome eu daria, né, adolescentes militantes, né, quem está de 80 para cima. Porque no meu tempo, não digamos assim, antigamente era 60. Vamos. Justamente nesse período, as questões são outras. Inclusive os projetos de emancipação são outros. Outras são as leituras, inclusive marxistas, a respeito da realidade latino-americana. Inclusive, momentos em que vão surgir, entre os 70 e 80, essas outras, que eu chamo de vocações insurgentes, uma teologia da libertação. Interessante, nós estamos aqui falando, às vezes, das pequenas violências, ou das grandes e médias violências contra negros, LGBTs, e outras minorias e maiorias. Às vezes esquecemos alguns também fundamentais. A Igreja Católica e depois o movimento ecumênico geram, antes da teologia da libertação, grupos e associações de padres e leigos socialistas. Pouca gente se lembra, mas em Santiago do Chile, em 1972, há um primeiro encontro latino-americano de curas por el socialismo, de padres socialistas. Inclusive fui amigo de Hugo Assmann, que aliás estava lá, que era um padre gaúcho maoísta. Aliás, eu mesmo, cristão militante da JUC, traduzi Mao Tse Tung do espanhol para português para grupos amigos meus da Ação Popular Cristão levarem para o norte de Goiás, hoje Tocantins, para provocar insurgências camponesas, aliás, infelizmente não realizadas. Vejam vocês o que era a fecundidade ao mesmo tempo o emaranhado macondiano. Orlando Fosbota tem toda a razão. Há muito de Marx, mas há muito de Gabriel Garcia Marques em toda essa história. Surgem novos interlocutores. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Por exemplo, falar de questão do negro nos anos 60 era burguesia. Quer dizer, porra, problema de negritude, cara, isso aí é para a sociedade capitalista. Na sociedade socialista não vai haver racismo. Movimento feminista, papo de burguesa americana que está infiltrando essa ideia no Brasil. Na sociedade socialista, homens e mulheres vão ser social, cultural e politicamente iguais. Então não tem feminismo. Ambientalismo, quantas vezes eu combati? Papo de burguês, tudo isso. Por quê? Porque havia um único horizonte. A Revolução Socialista, que solucionaria por si só, vejam vocês que visão de um tempo aberto e fechado, todas essas para nós subquestões. A partir dos anos 70, 80, 90, mulheres, negros, inclusive quilombolas, camponeses, não só como camponeses, mas diferenciados, por exemplo, os camponeses desalojados de barragens que vão criar o MAB, movimento os atingidos por barragem, outros vários movimentos, inclusive o pessoal da área de medicina, de saúde, entra nesse cenário e começa a obrigar a educação popular a se reconceptualizar, ou seja,
sem perder o seu horizonte insurgente e emancipador, ou seja, as suas raízes paulo-freireanas, partir da ideia, que é uma ideia que inclusive foi difícil de dialogar com os companheiros marxistas, de que uma sociedade socialista igualitária não resolve questões que são questões específicas de LGBT, de negro, de mulher, de criança, de jovens e por diante. Ou seja, numa luta em que o que nos unifica, eu chamaria de freire orlandianamente, para colocar o Fosboda nisso, é uma emancipação de toda a sociedade. Aquela ideia do outro mundo é possível nos nossos fóruns sociais mundiais, né? Permanecem como questões a serem resolvidas, como populações a serem mobilizadas e atendidas na especificidade das suas questões e dilemas, as mulheres, os índios, os quilombolas e assim por diante. E aí entra uma coisa que o Alain estava colocando, que depois foi dialogado, e eu gostaria de entrar nessa história. Um dos grandes ganhos que nós temos vivido em encontros, eu mesmo participei de vários, tanto mega encontros, como de ambientalismo lá em Belém, quanto encontros menores, como por exemplo de comunidades tradicionais no norte de Minas e nos escravos, muitos desses encontros têm sido vividos, inclusive ativamente partilhados por pessoas do povo. E vou dizer mais, por índios, por negros quilombolas, por lideranças. Pra vocês terem uma ideia, só no norte de Minas, onde eu trabalhei por 10 anos, aquilo que a gente chama de sertanejo camponês se divide em ilheiro, beiradeiro, barranqueiro, chapadeiro, geralista, ou seja, são populações que vivem da terra, da pesca, mas em regiões ecológicas completamente diferentes e têm questões muito diferentes. E às vezes até mulheres catadeiras de babaçu com as suas questões e assim por diante. Nos encontros em que essas pessoas têm participado, né, lideranças indígenas, quilombolas, de pescadores, de camponeses, de militantes, tem havido um enriquecimento de debate muito grande. Então eu não queria entrar na questão teórica sobre como que nós nos dividimos e nos dialogamos nos diferentes encontros, mas trazer esse depoimento. Inclusive porque, eu até escrevi sobre isso recentemente, esses novos interlocutores não só estão chegando, mas estão chegando aos nossos centros. Vou dar um exemplo. A minha universidade, a Unicamp, pela primeira vez no ano que vem, 1919, vai acolher 70 indígenas. Brasília criou um curso em que metade dos professores são indígenas, não só os alunos, que também são. Então, negros, quilombolas, pescadores, essas várias pessoas, desde juventude, eu tive inclusive em Cefet, no Espírito Santo, um curso de pedagogia com 70 alunos, todas e todas filhos de camponeses. Eu me lembro uma delas, inclusive uma mocinha dizendo: quando que meu pai, o homem da roça, imaginar que eu estaria fazendo mestrado, eles têm mestrado também na Itapina, numa universidade para filhos e filhas de camponeses. Inclusive temos que estar atentos a isso. É o fato de que, quando nós falamos de universidade, ela talvez não é mais a Unicamp do meu tempo. Já é uma universidade que ela própria se pluraliza e incorpora essas várias pessoas. Na Colômbia, lá onde eu tenho orientando, inclusive fazendo pesquisa, no Tuvan, tem uma universidade, um grupo indígena, lá no Cauca. Assim como, por exemplo, na Argentina, eu participei de uma construção ecológica de prédios de uma universidade do MOPS, do movimento, aliás, do MAC, do Movimento de Agricultores Camponeses da Argentina. Queria terminar com uma falinha do Paulo Freire, e uma fala triste, porque uma fala que já antecipava a partida dele. Quando, eu vou saber o ano, uma comissão, eu não estava nela não, Gadotti e outras pessoas, quis criar o Instituto Paulo Freire. Bom, estava vivo ainda. Inclusive lá tem a sala Paulo Freire, ficou tal como ele deixou, a mesinha branquinha dele, com as coisas dele e os livros dele. Foram procurar o Paulo. Paulo, estou querendo criar um instituto com o teu nome, Instituto Paulo Freire.
Paulo pensou e respondeu o seguinte: olha, se for para me repetir, não vale a pena. Mas se for para me superar, podem criar. Obrigada, professor. A gente vai abrir agora uma breve rodada de perguntas, considerações. Eu estou no computador de reserva. César. Boa tarde a todas e todos. Não pude estar no espaço anterior porque eu estava coordenando uma sessão de trabalhos junto com a Luana, com a Cássia. A gente ficou de anfitrião aqui da casa. Muito feliz em poder estar promovendo esse espaço aqui com todos. E eu faço parte do GEST, que é Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido. Não conheço Boal, né? Então eu sou alguém que me formei, se a gente brincar, eu sou coringa de segunda geração. Me formei com os coringas, fui trabalhar para as monitoras aqui. Eu queria uma salva de palmas para os nossos monitores. Bia, Maurício, cadê o Maurício? Está por aí pegando coisa. Então, temos aqui também Carol. Eu vou dar para mim para o Maurício porque é um casal, então os dois dois em um, né? Já usam. Porque eu acho que é eles que fortaleceram aqui, que ajudaram a construir. Eu faço parte então de um grupo, né, de teatro do oprimido. É uma entidade que a gente faz formações, a gente também... Saiu um livro agora do filho dele. Sim, do Júlio. E aí, assim, o que eu queria trazer era dentro dessa última perspectiva que você trouxe, né? Porque aí a gente, claro, é mais reconhecido lá fora do que aqui dentro. É incrível isso, né? E o movimento todo que o Teatro do Oprimido foi tendo cada vez mais a gente tem criação de grupos com mais especificidades. Então, hoje, né, a gente tinha, por exemplo, as Madalenas, que era um grupo de mulheres, né, que vamos só juntar mulheres nesse espaço para a gente poder internamente discutir nossas opressões, para a gente ter esse ambiente protegido e tal. Aí, de repente, as mulheres negras falaram, eu não me reconheço mais nesse espaço só aqui de mulheres, porque as mulheres brancas não conseguem observar também os nossos sofrimentos e não se vocaliza isso. Aí se surgem o que? As Madalenas Anastácias, que é só um grupo de mulheres negras. E aí, isso daí, a gente vê que cada vez mais está assim. Então a gente forma grupos muito específicos. E aí tem muita gente que pega e critica. Não, essas especificidades não vai gerar o maior, que é discutir conflito de classes, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo é isso. Quando a gente junta um grupo maior, a gente tem uma dificuldade de se solidarizar, né? Com essas questões que afetam tanto alguns grupos e que a gente não consegue a tal da solidariedade que às vezes os grupos precisam realmente ter um momento de encontro. Então, seria mais para dar essa perspectiva, escutar o que vocês acham desse processo e tal. Eu quero só dar um depoimento aí. Eu estava conversando com a Imara, inclusive, antes. Paulo Michalize. Eu estou vendo o Vitor Vala ali, o Paulo Michalize merecia um outro bannerzinho. Um jovem médico paranaense foi para Goiás, chamado bispo D. Tomás Balduino. Não sei se vocês sabem, mas o município de Goiás concentra a maior quantidade de assentamentos da reforma agrária no Brasil, por ação do trabalho que se fez lá. Paulo Michalize, menino, com 20 e poucos anos, foi para lá e foi aquele que coordenou, junto com pessoas do povo, aquela famosa pesquisa do meio grego. E eu estou lembrando disso, porque ele que leu à distância Augusto Boal, criou uma peça de teatro chamada Terra Sem Lavrador. Isso nos anos 60, 70, e um pequeno grupo de estudantes universitários da cidade de Séries, lá em Goiás, que se reunia clandestinamente em fazendas com os moradores camponeses para representar essa peça Terra Sem Lavrador. Eu tenho inclusive um exemplar disso. Você vê como é que a história vai produzindo experiências tão lindas. Então, meu nome é Jéssica, para quem não chegou cedo, né? Eu
Eu sou do Ceará e estou estudando no Instituto de São Paulo, saúde coletiva, especialização. Sou educadora de formação. Eu queria, assim, falar para o professor Brandão. Eu passei 2 anos na Unicamp, na saúde coletiva, na UFCM, e eu não lhe conheci. A medicina na Unicamp é um universo paralelo. Então, e era isso que eu queria falar para você, assim. Tudo isso que você falou aqui, tudo isso que você está dialogando aqui, no movimento da Abraço, que inclusive o professor Gastão é de lá, eu achava muito importante você ocupar esse espaço e dialogar com a saúde coletiva de lá. E eu passei 2 anos lá e eu não lhe conheci. Eu tive que vir para o evento da Abraço, para essa roda, para lhe conhecer, de fato, trocar uma ideia aqui. E aí a pergunta que eu queria fazer, você está lá nesse movimento com seus alunos, e como você vê desse diálogo para levar para lá, que tem muita gente da Abraço, por exemplo, que está lá, e desse diálogo entre essas faculdades? Porque lá eu fiz o mestrado profissional em saúde coletiva, a gente conseguiu fazer um daqueles fóruns permanentes que tem na Unicamp, que você sabe como é, todo ano tem, né? Aqueles fóruns permanentes. E aí a gente teve muita dificuldade em ter apoio da própria FCM, em fazer um evento que a ideia era discutir cidadania como produção de saúde. Então a gente optou por sair da FCM e dialogar com o IFISH, com a FEAGRE, a faculdade que tem o grupo lá de agroecologia, conversar com o pessoal da Faculdade de Educação, conversar com o pessoal do Instituto de Biologia. E aquilo, para mim, foi muito massa, porque eu fiz esse sair de dentro de uma faculdade para conhecer esse monte de gente que dialoga o que a gente está falando, o que é saúde coletiva de fato, né? Que não é só ali a medicina ou a enfermagem, aquele núcleo. Então, assim, como que você vê isso? Você está dentro da faculdade da Unicamp, que é referência, uma das melhores da América Latina, mais uma vez saiu, e a gente não consegue esse diálogo com pessoas tão massa e precisa de um evento na Abraço para, por exemplo, eu lhe conhecer. E eu passei lá 2 anos, eu queria ter lhe dado um abraço que eu vou lhe dar agora. Um abraço. A Unicamp é um péssimo exemplo. Eu fui professor lá, aliás, ainda sou do corpo docente, de 1976 a 97. A Unicamp é uma universidade de pós-graduação. Ela acolhe por obrigação do MEC alunos de graduação. Mas ela tinha, algum tempo atrás, 128 cursos de pós-graduação. É uma universidade de ponta, não é? E eu estou na ponta da ponta. Eu sou o pior exemplo de uma universidade que é mau exemplo, porque na Unicamp eu estou aposentado, aliás, eu podia já ter tirado o time, mas eu só estou orientando doutorandos, não é nem mestrandos. Mas tem, aliás, só 4. Não é? Aliás, 2 deles trabalhando com índio, inclusive esse colombiano de quem eu falei, o Duvão. E a Unicamp ainda tem esse grande mal que perpassa as nossas universidades, mas que na Unicamp é muito mais grave, porque embora a Unicamp, eu não sei se vocês sabem, ela geograficamente é muito bonita, porque ela é um círculo. Quando você olha ela de cima, não é? Tem um ciclo básico e tudo está em volta, não é um círculo muito bonito. Só que é um ciclo de finge, porque é uma separação muito grande. Eu trabalhei na Unicamp esse tempo todo e ainda voltei, agora mesmo eu tive um encontro lá. A única vez que eu entrei na medicina foi para levar, coitada, uma senhora cujo carro bateu e ela estava machucada. E eu estava saindo, coloquei no meu carro e levei lá no pronto-socorro. Foi a única vez. Eu estava comentando ontem que eu ingressei nesse mundo da relação entre educação, antropologia e saúde, em parte com a do Eimar, não é? Nessa interface entre educação popular, não é? E todas essas várias medicinas que eu vou chamar de emancipadoras, lá nos velhos NMECs, dos anos 70, não é, Eimar? 70. E a outra razão foi muito contra a minha vontade, eu estava contando ontem. Havia um colega meu, Luiz Motti, que resolveu, por conta dele, formar um grupinho de antropologia da saúde, na pós-graduação, no mestrado e doutorado. Então tinha um grupinho, girava em torno do Motti, todo mundo trabalhando questões de saúde.
Só que o Mote, um belo dia, separou da mulher, da Yoshiro, né? Separou da Unicamp, né? E disse para mim: Brandão, estou indo para a Bahia. De fato, ele foi inclusive durante anos coordenador do movimento gay lá, e você vai herdar meu grupinho de antropologia da saúde. Eu falei: Mote, eu nunca mexi com isso, eu não sei o que é isso. Ele falou: mas sobrou para você, e ninguém quer pegar essa turma, e como você é o mais novo aqui, cai para o mais novo. E eu herdei esse grupinho, eu dizia ontem e digo hoje, e foi uma herança maldita que eu acabei bem dizendo, porque me vinculou à antropologia da saúde, que é uma área muito forte na antropologia, e eram alunos muito bem articulados. Hoje vários são professores, alguns aposentados. Então nós criamos um grupo de interlocução. Depois, inclusive, eu soube que na UNB tinha um argentino que estava tentando criar uma espécie de articulação nacional de antropologia da saúde. Mas eu estou contando isso porque mesmo durante esse tempo, nunca uma pessoa da medicina, estudante ou professor, pintou lá para dialogar com a gente. Só depois, quando eu estava trabalhando no NEPAM, por uma questão de meio ambiente, é que volta e meia eu me encontrava com alguém estudante. Professor, nem pensar. Né? Professorado de medicina, como eu digo, habitava um universo paralelo. Não é? Outro mundo dentro da Unicamp. Eu acho que continua, né? Infelizmente. Aliás, francamente, depois de muitos anos, eu trabalhei em 12 universidades do Rio. Depois de aposentado em 5 outras, como professor visitante. Eu vou ter que dizer uma grande verdade. Quase tudo o que acontece de novo em universidade, ou sai de estudante, ou sai de professor maldito. E Paulo Freire, inclusive. Você sabe que Paulo Freire era mal visto na Faculdade de Educação, né? E tem muito mais Centro Paulo Freire e núcleos Paulo Freire fora da Unicamp do que nela. Nela tem um brilhante GPEJA, que aliás trabalha com o Teatro do Oprimido, criado pela Nimes Pumlo, mas agora tem 2 anos de existência. Chega, está na hora, ó. A gente tem mais 2, pode ser? Pode. Aí eu acho que faz as 2 juntas, aí o professor responde, e aí a gente se despede. Inclusive que eu estou aqui para cuidar de neto também. A minha filha está na Amazônia dando um curso para índio. E eu e minha mulher estamos cuidando dos 2 netos. Então eu tenho que chegar em casa para o almoço. Tarefa de avô. Boa tarde, professor. Meu nome é Valéria. Eu estou pesquisadora aqui da ESP, mas aqui quem fala é a educadora popular de um movimento social chamado Emancipa, na frente de atuação na privação de liberdade do socioeducativo, que a gente chama de Emancipa de Graça. E aí a gente trabalha com educação popular lá, com os meninos e meninas, e a gente enfrenta